Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, cumprimentos. Sr. Presidente, eu não queria começar esta primeira ronda de inquirições ao Governo sem dizer o seguinte. Hoje, a fachada da Assembleia da República está iluminada e ontem com cores do combate à transfobia e da LGBTQ, qualquer coisa. E eu queria deixar claro o seguinte, lamentar muito que todos os partidos tenham entrado mais uma vez nesta, quase todos, para ser honesto, é verdade, na mesma lógica. Hoje, por exemplo, é Dia Mundial da Hipertensão. Há 42% dos portugueses sofrem de hipertensão e eu não vejo uma fachada iluminada nesta casa. Uma fachada iluminada. Tivemos o Dia dos Antigos Combatentes e eu não vi esta fachada iluminada. Temos o Dia das Forças de Segurança e eu não vejo esta fachada iluminada. Temos o Dia dos Profissionais de Saúde e eu não vejo esta fachada iluminada. Então, por que raio no mundo é que os homossexuais ou os transexuais têm esta fachada iluminada? Por que raio no mundo? Não há nenhuma razão para isso. Não há nenhuma razão para isso. Não há nenhuma razão para isso. Fica a nota crítica de um Parlamento sequestrado pela linguagem woke e por tudo o que tem marcado o pior que a Europa tem tido nesta matéria. Senhor Ministro, o Sr. Ministro apresentou-se a este debate como um Ministro que ia mudar as regras do Partido Socialista em matéria de habitação. Vou-lhe dar alguns números que acho que são importantes. Em 1977 e 80, 61% dos jovens tinham casas próprias. Em 77, 61 tinha casas próprias. Em 96, só 42% têm casa própria. E hoje é um desastre ainda maior. Ou seja, o bater na mão de Abril tem levado consecutivamente a que os jovens tenham menos casas e não mais casas. E, portanto, nós temos um problema sério, sobre a habitação em Portugal. E nós já sabemos que há um grande responsável a Portugal, que é o Partido Socialista, porque tudo o que fez nos últimos 20 anos foi destruir a habitação. Mas eu gostava de lhe perguntar diretamente o que é que pensa fazer para que os jovens, sobretudo os jovens, consigam comprar habitação. Porque no programa que foi apresentado fala de uma garantia pública. Saúde, porque era uma medida do Chega e do seu programa eleitoral. Saúde. Agora, o que era importante perceber é a garantia pública para quê? Para construir também vai haver garantia pública ou é só para comprar? Qual é o valor e o montante? Até que montante vamos ter a bonificação? É isto que tem que ser apresentado. Porque não é dizer assim, vai haver garantia pública para os jovens. Quando? Como? Quanto? Servirá apenas para construir ou apenas para comprar? Vai-se aplicar, se necessário, aos que já estão em negociação ou apenas àqueles que é para o futuro? Era isto que os jovens portugueses hoje gostavam de ter resposta, para saberem se vão ou não conseguir comprar uma casa. Mas queria-lhe fazer outra pergunta ainda, Sr. Ministro, que se prende com os prédios devolutos. Quer o PSD, quer o Chega foram muito críticos de um governo socialista que criticava e queria tirar a habitação aos proprietários, que queria impor lógica de impostos cada vez maiores a quem tem casas, mas não olhava para as casas do Estado, abandonadas e devolutas, num valor enorme pelo país todo. E o que eu lhe pergunto é então qual é o plano, porque falta apresentar esse plano, para as dezenas de milhares de casas devolutas em Portugal, quer prédios rústicos, quer prédios urbanos, para finalmente darmos uma solução à maior hipocrisia socialista do nosso tempo, que é esta. A maior hipocrisia socialista do nosso tempo, que é esta. É quem tem casas tem que pagar, quem arrenda casas tem que pagar, quem tem alojamentos locais tem que pagar, quem quer alojamentos locais não o pode ter, mas as casinhas do Estado são sempre protegidas e não têm problema nenhum. Não, o tratamento do Estado é o exemplo para os proprietários. É assim que deve ser em Portugal. Por isso lhe pergunto o que é que pensa fazer nesta matéria. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, obrigado pelas respostas. Nunca elogio o PS nesta matéria, Sr. Ministro, porque se há hoje setor do país a quem devemos a tragédia é ao Partido Socialista nesta matéria. Mas eu queria lhe perguntar sobre o aeroporto. Eu lamento, Sr. Ministro, mas queria lhe perguntar se o Governo fez o devido trabalho de casa na análise que nós vimos denunciando há tempo de que alguns membros da Comissão Técnica que decidiu o novo aeroporto não tinham condições de imparcialidade e isenção para decidir nesta matéria.
Não interessa estar aqui a falar de casos específicos, mas as notícias são públicas, para além de alguns que já eram signatários de outras opções, inclusive a da de Alcochete. Está a haver uma investigação sobre isso na Procuradoria-Geral da República. Há dúvidas fundadas de que fossem isentos. Garantiu o Governo que estas pessoas tinham essas condições, mesmo sabendo que elas já tinham sido nomeadas há uns anos atrás, e essa é uma questão importante. Depois, o que faremos com os terrenos do aeroporto Humberto Delgado? Porque nós vamos ter um novo aeroporto não sei em quantos anos, em 10 provavelmente, em 10 ou 13 ou 15, e há uma coisa que o Sr. Primeiro-Ministro não disse, é o que é que acontecerá àqueles terrenos e o que é que vamos fazer com eles. Porque foi preocupante ouvir hoje o autarca de Loures, apesar de ser socialista, dizer que o Governo nem sequer falou com eles sobre os terrenos. Ora, uma vez, como toda a gente sabe, os terrenos do aeroporto cruzam Loures e Lisboa, era do mínimo bom senso ter falado com o autarca de Loures. E o autarca de Loures veio dizer que não sabe de nada. E, portanto, eu não sei como é que isto foi decidido, mas não é um bom sinal ser decidido assim. E acho que era preciso perceber como e de que forma vão ser usados os terrenos no após-aeroporto. Depois, finalmente, Sr. Ministro, eu confesso... Tenham calma. Eu confesso, Sr. Ministro, que tenho aqui alguma questão de dificuldade para perceber. Vamos lá ver. Um aeroporto que demorará 10 a 15 anos. Provavelmente a primeira pista estará pronta daqui a 13 anos. O aeroporto, eu vou dar um exemplo que eu gostava que todos ouvissem, para não estarmos sempre a pôr a mão no peito. O aeroporto, para não estarmos sempre. O aeroporto de Istambul, não estou a falar de Veneza, Istambul. Ora, os turcos não são propriamente conhecidos por ser o povo mais trabalhador do mundo. Okay? O aeroporto de Istambul foi o aeroporto... Senhores deputados, não é necessário. O senhor deputado tem liberdade de expressão para se exprimir. Não. Tem absoluta liberdade de expressão para se exprimir e o julgamento do discurso político não é meu nem de nenhum deputado aqui da Assembleia. Será pelo povo nas votações. Faz favor. Faz favor de continuar, Sr. Deputado. Peço à Câmara para reunir as condições para o debate democrático se pronunciar. E depois, outro senhor deputado que pense de forma diferente, quando usada a palavra, o dirá. Faz favor. Convinha à bancada do Chega também deixar de falar o Sr. Deputado André Ventura. Muito obrigado. O aeroporto de Istambul foi construído e operacionalizado em 5 anos. Sr. Ministro, em 5 anos. O que eu me pergunto é por que diabo nós demoramos 50 para decidir e mais 15 para fazer e mais não sei quantos para ter tudo pronto. Sr. Ministro, dê ao país uma notícia e uma imagem. Podemos ser muito melhores que os turcos, que os chineses, que os albaneses. Vamos ter um aeroporto em 5 anos. Não vamos demorar 5 anos só a resolver o processo com as concessionárias, porque isso é uma vergonha para Portugal. Uma vergonha de todos para Portugal. Obrigado, Sr. Deputado.